Então, pessoal, como é que vai funcionar a instalação do SQL Server? Primeira coisa, vocês vão procurar aqui por... um pouquinho no Google aqui, ó, SQL Server. Eventualmente, para vocês, o primeiro link pode não ser esse aqui, mas vocês vão procurar por download SQL Server, tá? Que eu vou clicar e mostrar até qual que é o URL que ele está carregando. É a seguinte URL, ó. Microsoft.com, PTBR, SQL Server Downloads. Aqui tem experimente SQL Server na infraestrutura local ou na nuvem, né? Aí você vai fazer download para instalar localmente ou na nuvem. É que logo abaixo ele fala sobre edições especializadas gratuitas. A gente tem o Express, que é uma versão, vamos dizer assim, limitada, voltada para produção em ambientes pequenos, né? Fala até pequenos servidores. E você tem a versão Developer, que ela é completa, voltada só para desenvolvimento, não produção. Desenvolvimento, teste, né, para você rodar local. Como o intuito aqui é a gente fazer instalação para fins acadêmicos, né, só vai atender super bem. E não quer dizer que você instalando essa versão, criando um banco de dados aqui para usar em uma aplicação, você não vai poder, por exemplo, gerar um script e implantar esse banco, por exemplo, na nuvem da Microsoft. Não tem problema nenhum. Ou implantar num servidor virtual que está hospedado em algum lugar. Ou em outras nuvens, né, em outras soluções de nuvem. Não tem problema nenhum. A única questão aqui é que, na verdade, sim, você não tem problema nenhum de implantar em lugar nenhum, né? A questão é que você está falando aqui de um licenciamento que vai rodar localmente. Se você quiser fazer uma instalação de um SQL Server para rodar num servidor que você gerencia, por exemplo, não está usando nuvem, ou uma máquina virtual em alguma nuvem e você gerencia essa máquina, gerencia o sistema operacional, você que faz a instalação do SQL Server lá e configura o SQL Server, aí você tem que ter uma licença que não é a Developer, certo? Essa não pode ser utilizada para esse fim, né? Para instalar ela num servidor. Mas para instalar localmente, você faz uso de tudo. Eu fiz o download já, estou tipo Ana Maria, com o bolo da Ana Maria já pronto. Eu já fiz o download e esse é o instaladorzinho que ele baixa, tá? Bom, vou rodar o instalador. Ele está preparando aqui. Vou aguardar um minutinho. Importante ressaltar que eu estou fazendo essa instalação já com o Visual Studio instalado na minha máquina. Tá? Eu quero fazer uma instalação personalizada, tá certo? Local de mídia, beleza. Português Brasil, ok. Download foi bem sucedido e agora ele vai inicializar a ferramenta de instalação em si. Se eu quiser, eu posso clicar aqui nesse planejamento, requisitos, ele já me fala. Mas quando eu faço a instalação, ele já vai me mostrar se tiver algum componente, alguma dependência que eu não atendi, ele já vai mostrar e não avança a instalação enquanto eu não corrigir esse problema, tá? Nós vamos criar uma nova instalação autônoma e depois nós vamos instalar a ferramenta de administração do SQL Server, que é o Management Tools aqui. A gente pode fazer esse gerenciamento também dentro do Visual Studio, através de plugins, né, lá no Visual Studio. Eu prefiro usar uma ferramenta dedicada, tá? Mas é gosto pessoal. Porque isola um pouco esse trabalho, enfim. Mas atende também, tá certo? Então vamos clicar na primeira. Aguarda um pouquinho, ele faz uma verificação. Ele pergunta aqui se eu quero usar o update para procurar atualizações. Vocês podem até marcar isso. Eu não quero, porque eu quero tornar o vídeo aqui mais otimizado possível, para ele não ter que baixar alguma coisa aqui durante esse processo. Ele está fazendo aqui agora uma... ele até pesquisou aqui se tinha alguma atualização. Engraçado, eu não marquei e ele pesquisou. Vamos avançar. Ele verificou aqui alguns pré-requisitos, né, para a instalação. Ele só não deu nenhum erro, mas me deu um alerta sobre o firewall. Provavelmente eu teria que liberar alguma regra de firewall para poder permitir que esse banco que eu vou instalar aqui seja acessado por outra máquina na minha rede, por exemplo. Não é o caso, eu vou rodar tudo local, tá certo? Se vocês quiserem executar, é ficar atento, né? Por exemplo, qual é a porta de conexão que o SQL Server vai utilizar para o acesso remoto, né? Eu posso só instalar a ferramenta de administração em outra máquina e acessar o banco que está instalado aqui, tá certo? Não é o caso, eu vou rodar tudo local. A ferramenta de administração, o banco, vai estar tudo rodando nessa mesma máquina. Então, vou avançar. Vou marcar a versão Developer. Ele baixa até aqui uma versão de avaliação e uma Express, né? Mas eu quero a Developer mesmo. Aqui tem o contrato, né? O termo de licença. Para otimizar aqui, recomendo a leitura. Recursos, eu vou marcar tudo. Por que eu vou marcar todos os recursos e avançar? É uma instalação para fins acadêmicos, educacionais.
Então, pode ser que, no futuro, eu queira desvendar outros recursos do SQL Server e tal, né? Vocês estão, quem está começando a mexer nele agora, enfim. E aí você já deixa tudo instalado, facilita a sua vida. Ele consome espaço, sim, mas já que você vai instalar a instância, eu recomendo instalar com tudo. E você pode brincar à vontade com a ferramenta aí depois. É uma ferramenta que é gratuita para fins acadêmicos, né? Para fins de desenvolvimento, inclusive. Então, vamos usar, é uma baita ferramenta, está aí, vamos instalar os recursos e, de repente, fazer uso deles. Aqui é uma instância padrão, ele mostra que não tem nenhuma outra instância instalada, eu poderia ter mais de uma instância na mesma máquina, né? Mais de uma instalação de SQL Server na mesma máquina. Não é o caso. Então, vou deixar aqui o padrão, vou avançar. Aqui é uma versão independente ou quero um grupo escala horizontal. Provavelmente direcionado esse recurso aqui para instalações que vão fazer cluster de banco de dados, enfim. Não é meu foco, tá? Vou deixar o SQL Server como uma instância independente. Aqui ele está perguntando se eu quero que instale a máquina virtual Java. Eu vou deixar, provavelmente não deve ter nenhuma nessa máquina, mesmo se tiver, enfim, pode ter versão que gera alguma incompatibilidade, deixa ele instalar o que ele trata como padrão. Aqui ele está listando para mim todos os serviços que ele vai instalar. E vocês estão vendo aqui que tem alguns que estão automáticos. Eu desmarco todos os que eu posso e deixo como manual, porque isso aqui onera o boot da máquina. Como nem sempre eu quero usar o SQL Server, algumas vezes eu vou querer usar e outras não, eu deixo o manual, quando eu quero usar, eu vou lá e vou inicializar ele na mão. Eu vou mostrar isso em um outro vídeo, quando a gente for, que é o vídeo 2, né? O primeiro é a instalação, o segundo é a instalação da ferramenta de administração e a conexão no banco local, né? Para fazer, enfim, criar um banco, fazer alguns testes básicos aí. Está desabilitado, esse aqui está manual, esse está automático, mas esse aqui eu não posso mexer. Beleza. Tem mais alguma coisinha aqui que ele está me falando. Conceder privilégio de realizar tarefa de manutenção de volume para o serviço mecanismo de banco de dados. Então, não impedir a anulação de páginas de dados. Isso pode levar à divulgação de informações. Honestamente, eu não vou clicar aqui para obter detalhes, vou deixar a instalação padrão, tá? Nessa opção ali. Aqui é interessante, modo de autenticação do Windows. Eu vou marcar híbrido, autenticação SQL Server e o Windows. Assim, os usuários da máquina do Windows terão privilégios para acessar o banco. Por exemplo, quem é usuário administrador no meu Windows aqui vai poder fazer... É administrador também no meu SQL Server. E eu também posso criar usuários específicos do SQL Server. Isso é interessante porque quando a gente vai fazer o desenvolvimento, a gente cria um usuário específico para a aplicação com os privilégios que ele necessita para a aplicação rodar. Por exemplo, o usuário da aplicação não precisa ter privilégio de criar tabelas ou criar banco. Ele simplesmente tem que ter privilégio de leitura, né, de queries em algumas tabelas, nas tabelas daquele banco daquela aplicação. Então, ele tem que ter privilégio de leitura e escrita, né, insert, select e update, eventualmente, e delete, num conjunto de tabelas que forma aquele banco daquela aplicação. Mas ele não tem que ter privilégio para criar outros bancos, para criar usuários, enfim, né, o conjunto de privilégios dele é bem restrito, então é interessante trabalhar com isso. Eu ponho aqui uma senha para o meu usuário SA, que é o usuário cão chupando manga, né? E aqui, ó, especificar administradores do SQL Server. Eu vou especificar o usuário local, o usuário que está logado, né? Eu vou adicionar ele aqui. Demorou um tiquinho, ele apareceu aqui. Robert, sou eu. O usuário Roberto, é meu administrador aqui, né? O usuário administrador na minha máquina. Perfeito. Vou avançar. Espera aí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Diretório de dados, vou deixar padrão. Memória, também padrão. 12. Tá bom. Não vou mexer nisso, não. Tá? Só fui dar uma conferida mesmo. Configurações do servidor. Não vou mexer no padrão, tá? Modo tabela, mas eu vou adicionar o usuário local. Todo lugar que eu puder, eu vou usar o meu dicionário local, né? Aos recursos aqui. Criar um novo certificado, especifique o número da porta, comunicação no de trabalho. Provavelmente ele cria um certificado de servidor aqui para permitir a autenticação via HTTPS no remote desktop, no acesso remoto, né? Vou deixar padrão, não vou mexer. Vou deixar padrão também, não vou mexer. Vou adicionar o usuário local, tá?
Vou avançar. O nome do computador controlador e dos locais do diretório. Aqui é o nome da minha máquina, né? Isso acho que nem era exigido, não. Tá? Microsoft R, avançada, Microsoft Assistência. É um recurso do SQL Server que eu nem nunca usei, gente. Microsoft R, Open instalar. Vou aceitar. Tá? Eu marquei todos os recursos lá na instalação, né? Para ser bem honesto, é a primeira vez que eu estou instalando esse SQL Server 2019. Mas é muito simples, é por isso que eu quis fazer um vídeo curtinho aqui, tentar, apesar de já estar com 10 minutos ali, né? Para mostrar para quem nunca fez, fica com receio, se tá, né? Fazendo uma coisa que pode danificar sua máquina. Poder fazer, instalar e vencer essa etapa rapidinho aí para poder trabalhar. Obviamente, existem alguns recursos avançados que são mais do interesse de quem é um administrador de banco de dados. Outros recursos são recursos que a gente não está usando ainda. Beleza. Distribuição Python, junto com a SQL Server, deve ser para a SQL Server dar suporte a Python, eventualmente construção de scripts. Não vou nem ler aqui tudo, não, vou aceitar. Marquei muitos recursos lá na instalação inicial. Vou aceitar e vou ir avançando aqui. Beleza. Vou avançar aqui. E vou mandar instalar. Aqui ele vai dar um resumo, né, de toda essa parafernália que eu selecionei. Vou mandar instalar. Está terminando aqui. Já finaliza a instalação. Bom, concluiu aqui. Ele deu um retorno dos recursos aqui, todos instalados com êxito. Vou fechar. E agora eu vou instalar o Management Tools, tá? Que é a ferramenta de administração. Aqui ele, na verdade, me direcionou para um link, né? Baixar o Management Tools. Vou baixar ele aqui. Cliquei no download. 550 megas o Management Tools. O download foi concluído. Agora vamos fazer a instalação, né? Então, vou pegar ele carinha aqui. Abrir o instalador. Tá aqui. Quero executar sim. Vou instalar. Instalação concluída. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou fechar. Eu vou no iniciar, eu vou procurar aqui por... Vamos para o painel de controle. E a gente vai lá nos serviços. Painel de controle, ferramentas de sistema, ferramentas administrativas, serviços. A gente vai procurar aqui pelo SQL Server, pelo agente do SQL Server. SQL Server. Esse cara aqui, que está manual. Deixa eu ver aqui, quem mais? SQL Server. Esse cara aqui, vamos... Peraí. Manual. Ah, mas ele já está inicializado. Ele é manual, mas está inicializado. Esse cara aqui... Não, mas bem, já está rodando. Então, vamos clicar aqui no... Vamos procurar aqui o Management Studio, que é a ferramenta de administração. Aqui só para, em termos de explicação mesmo, não ficar vago, quando eu vim aqui em serviços, deve ser porque acabou de ser instalado, né? Então por isso que ele já inicializou ele. Mas quando você pesquisa aqui pelo SQL Server, esse carinha aqui, ó, tá vendo que tem alguns aqui em execução, né? SQL Server, ó, SQL Server em execução. Esses caras aqui, como eles estão manuais, quando a máquina inicializar, eles não vão estar startados. Tá? Eles vão estar parados. Você vai ter que vir aqui e dar iniciar. Tá? Especialmente nesse cara, que é o serviço mesmo, né? Do banco de dados. Tá? Esse SQL Server, MSSQL Server. Aqui, ó. Esse carinha aqui tem que estar em execução. Né? Se ele não tiver, você vai clicar com o botão direito e clicar em iniciar. Só quando você for usar, obviamente. Né?
E aí aqui eu estou carregando a ferramenta de administração. Já deve ter aberto, ela está aqui. Aí aqui eu vou conectar no localhost. Lembrando que a gente instalou híbrido, a autenticação do Windows e do SQL Server. Não criei nenhum usuário SQL Server, vou conectar com a autenticação do Windows. Tá? Conectou. Provavelmente ele deve ter banco de dados do sistema, mas não tem. Tem alguns bancos aqui de exemplo, acredito eu. Para criar um banco novo, botão direito, novo banco de dados, e no próximo vídeo a gente vai fazer isso. Tá certo?